Olá, preparem-se, porque hoje a gente vai embarcar numa jornada daquelas, uma aventura animada pela história da Grécia Antiga. A gente vai seguir dois jovens viajantes do tempo numa missão de pura descoberta. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, um mapa da nossa viagem. A gente vai passar pelos mitos, palácios e guerreiros, entender o surgimento da polis, mergulhar na cultura e, claro, ver o legado que ficou. Então, vamos lá! E a nossa história começa agora. Olha só, nossos guias, essa dupla de jovens aventureiros, acabam de chegar de barco. Eles estão prestes a testemunhar com os próprios olhos o nascimento e o fim de uma das civilizações mais importantes que já existiram. Para a gente não se perder no tempo, é bom ter em mente que a história da Grécia Antiga se divide em basicamente 4 grandes eras. A gente começa lá atrás, na Idade dos Palácios com os minoicos, depois a gente vai para a Idade dos Heróis, dos micênicos, aí vem o auge, a chamada Idade de Ouro, o período clássico, e para fechar a Idade da Expansão, que é a Era Helenística. Tudo pronto? Nossa primeira parada é uma viagem no tempo para bem longe. Estamos indo para a Idade do Bronze, mais especificamente para a Ilha de Creta. É lá que a gente vai conhecer a civilização minoica, uma cultura que até hoje é cheia de mitos e muitos mistérios. E olha só que incrível! Estamos dentro de um palácio minoico gigantesco. Nossas viajantes estão de boca aberta com os afrescos super coloridos nas paredes, que mostram como era a vida na ilha e com os artefatos preciosos. É uma espiada numa sociedade muito sofisticada, sabe? Tão sofisticada que a escrita deles até hoje é um quebra-cabeça que a gente não resolveu completamente. Agora, a mudança é radical. A gente sai daquele mundo de arte e vai para Micenas. E aqui o clima é outro. Uma fortaleza com muralhas de pedra enormes. Dá uma olhada. Guerreiros de armadura de bronze marchando por toda a parte. Fica claro que essa era uma cultura feita para a guerra, para a conquista. Lá de cima de uma colina, eles conseguem ver a lendária Guerra de Troia. Aquela fumaça subindo no horizonte não é só fogo. É o sinal do fim de uma era. O fim da Idade dos Heróis de Micenas. Bem, depois que a civilização micênica desmoronou, veio um tempo meio sombrio, de incertezas. Mas das cinzas desse período, uma nova forma de organização social começou a nascer na Grécia. E essa é a famosa cidade-estado, a polis. E aqui tem um ponto super importante. A polis não era só uma cidade, tá? Era muito mais. Era o coração da identidade grega. O centro da política, da religião, da vida social, de tudo. E o mais legal é que cada uma tinha sua própria cara, seu próprio jeito. E esse contraste fica claríssimo quando a gente olha para as duas maiores potências da época. De um lado, Atenas, a cidade dos pensadores. Lá, na Ágora, o centro da cidade, a democracia estava a todo vapor, com filosofia e arte por todo lado. Do outro, Esparta, a cidade dos guerreiros. Lá, a vida era uma coisa só, treinamento militar pesado. Imagina a cena. Nossos viajantes estão ali vendo meninos, crianças de 7 anos de idade, começando um treinamento militar super rigoroso. É uma mistura de choque e, de certa forma, admiração. É uma cena de disciplina pura, quase implacável. E foi isso que transformou os espartanos nos guerreiros mais temidos de toda a Grécia. Ok, agora a gente chega no auge, a Idade de Ouro da Grécia, o famoso período clássico. Essa foi uma época de uma explosão cultural tão grande, mas tão grande, que as coisas criadas ali moldam o nosso mundo até hoje. Foi uma verdadeira explosão de inovação. Pensa só, o teatro, como a gente conhece, nasceu ali, com peças de gente como Sófocles, que deixavam todo mundo vidrado. A filosofia deu um salto gigantesco, com Platão e Aristóteles se perguntando sobre tudo. E até a medicina começou a deixar de ser só crença para virar ciência de verdade com os seguidores de Hipócrates. E a viagem continua até um encontro com uma figura que literalmente mudou o mapa do mundo. Alexandre o Grande. Ali está ele, com um mapa na sua frente, e o plano dele não era só conquistar terras, era algo muito maior. Ele queria levar a cultura, as ideias gregas, para todos os cantos do mundo conhecido. E ele conseguiu. As conquistas de Alexandre deram origem ao mundo novo, o mundo helenístico. Em lugares como Alexandria, lá no Egito, a cultura grega se misturou com as tradições locais. E dessa fusão saíram coisas fantásticas, como a Grande Biblioteca ou Faraó de Alexandria, sem falar nos avanços absurdos na ciência e na matemática. Bom, a longa viagem dos nossos amigos pelo tempo está chegando ao fim. Mas eles estão prestes a perceber uma coisa. A viagem no tempo pode ter acabado, mas o impacto de tudo que eles viram, esse está longe de terminar. E por que não terminou? Porque o legado da Grécia Antiga está literalmente em toda parte ao nosso redor. A ideia de democracia,
que forma nossos governos, veio de lá. O teatro, que inspira nossos filmes e séries, também. Os Jogos Olímpicos, a filosofia, a matemática, a arquitetura, as ideias deles são a base, os alicerces da nossa civilização. E assim, enquanto nossos amigos olham para o céu e veem as estrelas formando as constelações que os próprios gregos nomearam, a aventura deles chega ao fim. E eles deixam uma pergunta no ar para a gente pensar. Em que outros cantinhos da nossa vida, hoje, a gente consegue ouvir os ecos desse mundo antigo?